Homerinho, aí, Estamos boa aí. noite. Boa Tudo noite, coisa boa. show de Tamo junto. bola. Uma live um pouco mais tarde para pegar uma galera do segundo turno aí. A gente já tem aqui, tem feito lives aqui todas as quartas às 10h57 e a gente tem discutido muito questões de prosperidade, de propósito, de autoconhecimento, de mentalidade. E eu estou muito feliz que você tenha aceitado o convite de estar aqui, Homero, porque Opa, você é um cara que é um estudioso aí já de 40 anos sobre hum, exatamente todos esses assuntos e muitos outros. Gente, ah, enquanto eu preparava a live junto com o Homero, a gente fez uma pré-live antes, de uns 40 minutos. Para cada frase que eu falava, o Homero citava 4 livros. É impossível conversar com ele. Ele fala, então, isso aqui. Aí eu falava, Homero, eu descobri isso aqui. Aí ele fala assim, pois é, isso aqui, tal autor do livro falou isso aqui, mas já tem uma outra tese que diz que não sei o que lá. É impossível acompanhar, gente. O Homero, ele é professor lá do UniCEU, de administração, né, Homero? aliás, a minha matéria estava ancorada na administração, mas ela é uma matéria transversal, né? Eu trabalhava com teoria da decisão, né? E a vida inteira, teoria da decisão. A vida inteira eu trabalhei com isso. Há 40 anos que é a minha pesquisa, meu doutoramento, foi tudo feito nessa área, né? Que legal. E o Homero, ele também é Master Coach, ele é o pai do coach no Brasil, ele que trouxe praticamente o coach, se não o primeiro, um dos primeiros aqui Eu fui um coaches dos aqui no 5 Brasil, primeiros. um dos 5 primeiros, né? Até que ele tem uma pós-graduação dele que ele ministra sobre coach ontológico, ele que é, é Master Coach, ele tem uma consultoria, ele é mentor de diversos executivos. O som tá baixo, gente? Desculpa aí. Para O mim pessoal aqui tá tá bom, dizendo. tá? Para mim Tá tá bom? legal. É a Carla que falou que o som estava baixo, mas vamos aumentar. Amor, eu vou falar mais perto aí. Aumenta o botãozinho do lado aí. Homero, eu tenho Oi. falado muito, muito. Eu trabalho na área de finanças, né? Sou formado em matemática e já há muitos anos, 15 anos que eu sou do ramo financeiro, em banco, e tenho trabalhado aqui no Instagram, ensinando as pessoas sobre isso. E tem sido muito recorrente uma dúvida com a palavra que se chama propósito. Eu estava vendo aqui, inclusive, um texto seu sobre isso, e eu queria Aham. ler uma frase sua, que você diz o seguinte: os questionamentos são expressões naturais de nossa saúde, porque a vida requer a cada fase um propósito mais claro e mais profundo. Cara, eu É. achei isso, essa frase aqui, tá dentro de um contexto, de um texto que você fez sobre essa crise dos 35 aos 50 anos. O título é Perfeito. Tempo de Questionar, tá até no seu site. Se você quiser ler depois, quem está aqui assistindo a gente, está no site dele, almeroreis.com. Texto muito bom. Uhum. Homero, aí com essa sua vasta experiência que você tem, qual a importância que você entende do autoconhecimento a respeito do propósito? O quanto o propósito pode ajudar a direcionar a vida da pessoa a respeito das suas decisões? Deixa eu colocar isso para você, dando um passo atrás. Todos nós nascemos com um DNA que nos torna únicos no planeta, né? Nunca existiu ninguém como você, nem como eu, nem existe, não existiu, não existe, não existirá. O nosso DNA é nossa marca eterna. Só que às vezes a gente pensa que o DNA está ligado exclusivamente à nossa biologia. E na verdade não, o DNA está ligado ao conjunto de elementos que estabelece a sua relação com a sua identidade. Então, o propósito é exatamente a capacidade que a gente tem de entender a nossa identidade no mundo. Os grandes historiadores e pesquisadores dessa área têm uma frase que eu gosto muito. Eles dizem que as duas datas mais importantes na sua vida é a primeira, o dia que você nasce, e a segunda, o dia que você descobre para quê, né? Eu achei Então, que você ia falar o dia que você morre.
Não, morrer é uma efemeridade. A gente não morre, a gente transcende, né? Porque a vida não acaba, a gente transcende. Então, a descobrir o propósito é achar o seu ponto no universo. O meu mentor, o professor Humberto Maturana, ele diz uma frase que para mim é lapidar. Ele diz assim: Maturana é o seu mentor, não acredito, Homero. eu estudei com ele no Chile, né? É mesmo. Eu Homero do fiz, céu, meu Deus do céu. eu, eu li tudo Que sobre o isso? Maturana e eu gozo de uma proximidade com ele até hoje. Ele mora nas Lacondes, lá em Santiago. É um cara muito Posso fazer um parêntese aqui? claro, Vai bagunçar toda a nossa conversa aqui. né? Eu tenho aqui, não conheci ninguém que tenha escrito alguma coisa sobre isso. Se você soubesse, até me indica. Eu tenho visto, Homero, aí eu tenho mentoreado muitas pessoas especificamente na área de finanças, e algo Né? que eu vejo muito forte é a repetição de histórias familiares nessa área. E a Uhum. dificuldade que é de você quebrar alguns padrões de comportamento a respeito de finanças. Então, você vem lá desde o avô, que era sempre muito endividado, o pai muito endividado, e você acaba sendo muito endividado. Ou aquele cara que era um gastador, ou o pródigo, ou o cara que juntava e gastava tudo. E Uhum. Maturana, inclusive, quem me indicou foi a minha tia, que você conhece, que ela hoje é professora do CEUB lá de psicologia. Quem? Fado Elou. Ah, Fado, claro, claro. Por incrível que pareça, eu namorei a Fado, né? Ela foi minha namorada durante um tempo. É Isso mesmo. é segredo de Estado. Homero, aí Oi. ela me indicou ele, que ela falou o seguinte: olha só, ele foi a primeira pessoa que identificou que padrões comportamentais podem ser dados de pai para filho. Travou aí para você? Voltou? Voltou? Está voltando aqui. Então, e ele trouxe eu não acredito nem se já Voltou. evoluiu isso, de que uma teoria de que existe uma parte na célula que pode ser alterada, existe uma memória na célula, e isso passa de pai para filho, ou seja, alguns comportamentos que eu tenho, alguns gostos, eu posso passar para os meus filhos. Cara, eu achei isso incrível, porque eu vejo isso muito forte. Oh, voltou agora. Travou. Tem uma Voltou. travada aqui agora. O meu habilitou. Voltou. Tá, vamos lá. Tá me ouvindo? Uhum. Tá me ouvindo? Quando volta para mim, trava para você. Mas estamos indo, estamos indo. Tá bom. Por isso que eu queria fazer esse parêntese, cara, porque eu achei isso fantástico. Só que isso aí é um papo para uma outra live. Desculpa te interromper, porque eu fiquei assim, caramba, eu acho que legal, que legal. Continua o que você estava falando Eu sobre fiz. propósito, um passo atrás antes de propósito. Pois é, eu fiz os meus estudos com Maturana na área de autopoiese, etc. Está travado aí? Podemos ir. Eu fiz, mas o que eu queria dizer do Maturana é o seguinte: ele diz uma frase que é lapidar. Ele diz assim: eu sou uma gota no oceano, mas sem mim o oceano fica incompleto. Né? Então, Travou. Travou de Pegou? vez. Não, travou de vez. Você está no Wi-Fi da sua casa? Deixa eu Será dar que se uma você, sacada. se você colocar no, se você Não, colocar no 4G aí, desligar o Wi-Fi? é isso que eu vou fazer. Isso que eu vou fazer aqui agora. Eu vou colocar no. Se bem que eu estou no 5G aqui, mas eu vou desativar e vou colocar no Calma aí, 4G. gente. O Homero está ajustando aqui a internet dele. Vamos ver. Ver se a gente Aí, consegue. Porque esse papo. Gente, foi para o não 4G. tem ideia quem que é esse cara, não. Meu Deus do céu. Fica até nervoso aqui. Você sumiu de vez para mim aqui, Homero. Vocês estão me vendo aí, gente?
Quem está me vendo, dá um oi aí. Estão me vendo aí? Estão me ouvindo? Eu já estou indo, peraí. Estão me vendo aí? Quem está me vendo, me dá. Travou? Eu também estou travado? O Homero já vai entrar. Ele entrou, travou, e a gente vai voltar de novo. Espera aí, gente. A gente está falando sobre propósito. O Homero está trazendo algumas coisas bem profundas aqui. Ele estava falando sobre o DNA e não só a composição do DNA, o fato de nós sermos seres completamente únicos. Pablito? O fato de sermos seres completamente únicos, e não só únicos do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista social, espiritual, emocional. E ele ia falar sobre o Maturana e eu interrompi. Vocês não estão me ouvindo? Agora tá legal. Você está me ouvindo, Pablito? Estou te ouvindo. Então, podemos tocar? Podemos tocar, vamos lá. Então, vamos lá. Olha só, o Maturana diz uma frase que eu gosto muito, né? Aquela, eu sou uma gota no oceano, mas sem mim o oceano fica incompleto. Né? Então, ele faz essa colocação exatamente para dizer o seguinte, você ocupa um lugar no oceano que ninguém pode ocupar. Então, o propósito é exatamente isso, é a capacidade que eu tenho, capacidade que você tem, de ser a pecinha do quebra-cabeça, aonde essa peça, ao ser colocada, faz todo sentido no mosaico eterno. Né? Então, o propósito, na verdade, ele é a razão pela qual eu existo. E descobrir isso não é um elemento exclusivamente da nossa biologia, mas é um elemento que pressupõe a existência da biologia cultural, conforme diria Maturana e Varela. Eu não quero entrar nessa coisa aqui agora, não, porque isso é um papo para outra live, mas eu vou dar um exemplo para você, muito simples. A relação do leão e da zebra é uma relação de propósito. O que o leão faz? Ele faz coisas de leão. E o que a zebra faz? Ela faz coisas de zebra. Sim. Né? E, então, o leão faz coisas de leão e a zebra faz coisas de zebra. Nessa relação, eles não são inimigos, eles fazem parte de uma cadeia sistêmica que estabelece todas as coisas no mundo. Agora, você pode gastar o dinheiro que você quiser, mandar o leão para onde você quiser, contratar o profissional que você quiser, para dizer para o leão que ele deve deixar dessa bobagem de perseguir a zebra, ele deve comer salada. Né? E o leão vai dizer o seguinte, bicho, olha, eu prefiro morrer de fome, mas eu não vou comer salada, porque a minha natureza é uma natureza carnívora, então eu não vou comer salada. Ou seja, o leão sabe o propósito dele e a zebra sabe o propósito dele. O grande desafio que nós temos na vida é descobrir qual é o nosso propósito no sentido de qual é a razão da minha existência. Algumas dicas para isso. A primeira delas é o seguinte, tudo o que faz efeito na minha vida não produz barulho. E esse é um desafio muito interessante. Quer dizer, a minha vida não produz barulho. Então, aquilo que eu faço, aquilo que eu faço que não produz barulho está diretamente ligado ao meu propósito. Ou seja, espontaneamente, eu sou capaz de estabelecer a minha relação. Oi. Oi. Diga lá. Tá travando. Voltou a travar a sua internet. Você desligou o Wi-Fi? Você desligou o Wi-Fi? Eu tô com 4G. 4G, né? Tá desligado o Wi-Fi. Eu tô com 4G. Gente. Meu Deus. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos tentar mais uma última vez. Eu vou tirar, você entra de novo para ver se destrava, tá? Tá. E eu vou. Tá, tudo bem. Vamos fazer isso. Gente, eu tô nervoso aqui de tanta coisa, tanta riqueza que ele tá falando. Mas olha só, a live, ela tá sendo gravada. Eu tô gravando ela, depois eu vou colocar no YouTube. Então, se você perdeu alguma coisa aqui, não se preocupe,
que está tudo gravado e o que está gravado está bem gravado, com áudio, com vídeo, com som. Eu estou com outro computador aqui gravando, então está muito bem. No YouTube vai ficar perfeito. Mas continua aqui para você mandar a sua dúvida. O que você gostaria de perguntar para o Homero aqui a respeito desse assunto? Vamos ver? Conectando. Apareceu para mim aqui. Deu. Para mim também está legal. Então, veja, eu estava dizendo para você o seguinte, uma das características do propósito é aquilo que sai da gente espontaneamente. Né? Você não precisa fazer força para aquilo, aquilo nasce com você. Por exemplo, eu sempre descobri que eu queria ser professor. Né? Eu sabia que eu era professor, eu simplesmente não sabia que eu sabia. Né? E quando eu me tornei professor, isso foi espontaneamente. Só para você ter uma ideia, eu deixei de fazer medicina para poder fazer filosofia, para poder fazer uma série de outras coisas, e caminhei por esse caminho. Então, a gente precisa entender esse propósito. Agora, o propósito, a sociedade chamada a sociedade urbana industrial, ela nos colocou diante de uma perspectiva de propósito e de sucesso totalmente equivocada. No seguinte sentido, você fala de propósito hoje para as pessoas entendem propósito ligado a sucesso, ligado a dinheiro, né? Ligado a coisas que a sociedade urbana industrial oferece. Mas eu quero provocar aí com os nossos amigos e para você uma outra reflexão, né? Tá travado ou eu posso falar? Faz um sinal aí. Pode falar que eu estou te ouvindo. Tá? Então, olha só, a brincadeira é mais ou menos o seguinte: será que se a gente oferecesse para Jesus um cargo de senador em Roma, será que ele aceitaria? Quer dizer, será que se a gente oferecesse talvez para Buda o cargo de primeiro-ministro da Índia, será que ele aceitaria? Não, vamos chegar um pouco mais próximo. Mandela passou 27 anos preso, simplesmente porque ele dizia que as pessoas eram iguais. Será que se a gente oferecesse o cargo de primeiro-ministro da Inglaterra e do Reino Unido para o Mandela, será que ele aceitaria? Esses caras, né, eu só estou dando exemplo de 3, mas eu poderia dar um exemplo de milhares. São pessoas que entenderam a sua relação com o mundo e não era uma relação urbana-industrial, era uma relação de propósito. Mandela sabia que o propósito dele era provocar a unidade da raça, né? Acabar com o preconceito, acabar com a discriminação, acabar com o apartheid. Buda tinha absoluta convicção de que a riqueza excessiva concentrada na mão de alguns e o sofrimento excessivo concentrado na mão de outros tinha que ter uma explicação sobre isso, e ele explica isso a partir de toda aquela proposição budista do nirvana e por aí vai. Jesus destrói todas as estruturas daquela época para construir uma estrutura paradigmática, de um novo paradigma, ligado a um propósito muito mais nobre. Ouvistes o que foi dito, a lei diz, né? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quer dizer, Jesus, quando ele entra, né, com o propósito dele na vida, ele está dizendo para as pessoas o seguinte: olha, essa sociedade de olho por olho, dente por dente, vai acabar todo mundo, segue banguelo. Né? Então, vamos entrar agora numa outra proposição de vida. Agora, eu sempre tenho dito para as pessoas, quando começo a falar sobre essa coisa do propósito, eu tenho dito para as pessoas o seguinte: imagine, e me ajude a imaginar, imagine uma pessoa na faixa dos 30 aos 40 anos. Travou. Ok? Posso falar agora? Repete de novo a pergunta. Não ouvi a pergunta. Não, a questão é a seguinte: 40 anos. Imagine uma pessoa entre 30 e 40 anos, uma pessoa entre 30 e 40 anos, que não tem dinheiro para pagar o aluguel, que vive de ofertas dos amigos, que não tem casa. Não se tem ideia de ter um emprego certo.
Essa pessoa é uma pessoa de sucesso? O que você acha? Ela não tem dinheiro, ela vive andando pela rua, as pessoas o sustentam, etc. Essa pessoa é uma pessoa de Não, sucesso? não é. Não é. Ok, você Não, acabou de aparentemente não. desqualificar Jesus. Você acabou de desqualificar Jesus. Né? Quer dizer, qual era a É profissão mesmo. de Jesus? Pois é, qual é a profissão de Jesus? Né? Como é que ele ganhava dinheiro? Né? Era Como é que ele carpinteiro. pagava o aluguel dele? Lá em Lucas, capítulo 4, tem um versículo interessantíssimo. Dizia que Susana, esposa do procurador de Cusa, e as amigas dela sustentavam a obra de Jesus. Quer dizer, as mulheres faziam uma vaquinha e sustentavam Jesus. Quer dizer, e agora, será que se a gente desse um emprego para Jesus, ele aceitava? O Lucas está dizendo que Jesus era carpinteiro, mas ele não vivia de carpintaria. Né? Ele não vivia de carpintaria. A história de Jesus, aliás, não diz nada sobre isso. Diz que ele era filho de um carpinteiro que aprendeu a carpintaria. Mas dos 12 aos 30, ninguém sabe disso. Que ele trabalhava em carpintaria, isso é uma especulação. Né? Agora, a questão toda é, o propósito dele era um propósito específico, claro, objetivo. Então, a gente precisa começar a entender o seguinte: primeiro, se você coloca o dinheiro diante de qualquer coisa, você vai ser qualquer coisa, menos aquilo que você tem como desígnio para a sua vida. Porque a Peraí, preocupação Mero, com o Mero. dinheiro, Travou aqui, travou, especificamente, Mero. com o reconhecimento. Espera aí. Você falou uma coisa muito importante aqui. Se você voltar aqui, que você falou o seguinte: se você colocar o dinheiro de qualquer coisa, você vai ser qualquer coisa. É isso que você falou? Falo de novo. Se você colocar o dinheiro diante de qualquer, se você colocar o dinheiro diante de qualquer coisa, você vai ser qualquer coisa. É isso que você falou? Eu não entendi essa frase. Veja, se você coloca o dinheiro como sendo a sua primeira referência, você vai ser qualquer coisa, mas não necessariamente a realização do seu propósito. Porque, veja, o dinheiro é extremamente importante e ninguém pode viver sem ele. O problema não é o dinheiro, mas o lugar que ele ocupa na minha vida. Né? Veja, saber lidar com dinheiro é uma coisa importantíssima. As pessoas não sabem lidar com isso, por isso eu acho que esse trabalho que você faz é fantástico. Mas a gente precisa entender o seguinte: o prisma pelo qual eu endereço a minha vida é aquilo para o qual eu nasci. E não simplesmente, eu não vim no mundo para ganhar dinheiro. Eu vim no mundo para ser útil. E em sendo útil, a natureza me sustenta. O mundo me sustenta. Eu sou reconhecido pelas coisas que eu faço. Deixa eu te contar uma história. Então, conte. Travou aqui. Deixa eu te contar uma história. Tem a ver com o que você falou. Olha só. Conta lá. Eu comprei um animal de estimação. Tem uns 3 anos isso. Tem uns 2 anos. Comprei um animalzinho de estimação. E eu tava... um dia eu cheguei do trabalho, né? Estressado. Falei, agora eu vou chegar em casa. Quando eu estacionar o carro, eu moro em uma casa. Quando eu entrar com o carro na garagem, o meu animal de estimação vai me receber, vai me lamber, eu vou fazer um carinho nele, vou me divertir. E eu cheguei em casa e nada desse animal de estimação vir me receber. Se manifestar. Aí eu falei, cadê esse? O nome dele era Snow. Eu falei, cadê esse Snow? Aí eu fui procurar o Snow. O Snow é um gato, Homero. E o Homero, o gato, não vem atrás de você. Aí eu olhei, achei ele. Ele estava deitadinho lá na sala. Eu falei, Snow, vem pra cá. Ele só levantou para mim e fez assim, ó, miau, e continuou dormindo. Eu falei, Snow, vem cá, Snow. E o gato não vinha. Eu falei, mas agora eu vou te pegar para fazer um carinho em você. E eu comecei a correr atrás do Snow. E quem disse que dá conta de pegar gato? Gato, se você não quiser pegar, você não pega. Porque ele escala, ele sobe o muro, e eu não pegava ele de jeito nenhum. Eu falei, gato, mas você vai voltar, que você precisa comer. E não deu outro, eu peguei um biscoitinho, e eu balancei o biscoitinho, e o biscoitinho veio. O gato veio para pegar o biscoitinho. E eu tenho dito o seguinte, Homero, muitas pessoas
elas ficam correndo atrás do dinheiro. E é uma corrida sem fim, que você não vai alcançar. Pelo contrário, é uma corrida ingrata. Porque o dia que você alcança o dinheiro ele é algo tão emocional, tão imaterial, é um ideal que o ser humano criou, que o dia que você alcança aquilo ali não vale nada, e você vai querer mais. E vai ser aquela minha corrida atrás do Snow, do gato, que você nunca vai alcançar. Agora, a partir do momento que você corre atrás do seu propósito, o seu propósito é o biscoitinho que atrai o gato. O dinheiro, fatalmente, ele vai te seguir. Ele vai te seguir enquanto você estiver cumprindo o seu propósito. É o ciclo natural da sociedade, porque eu estou fazendo bem para a sociedade. Eu tô trabalhando com excelência, eu tô servindo a sociedade ao qual estou inserido com o meu propósito. Eu estou sendo útil. Naturalmente, a sociedade ela vai retribuir de alguma forma para mim. Como você falou, com o meu sustento, que seja com o dinheiro, né, que é a expressão da sobrevivência da sociedade moderna. Isso vai ser uma consequência. O dinheiro, o sucesso, a felicidade é a consequência de você estar vivendo o seu propósito e não você estar correndo atrás desse dinheiro. E você sabe que tem uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida e tenho levado isso a sério. Quando é que você diz chega, basta, tá bom? Né? Quando é que você chega e chega? Tá ótimo, tá bom, tá bom. Porque a gente precisa aprender a dizer isso. A gente precisa entender, olha, tá legal, chega, né? Eu não preciso mais. Eu digo muito isso para os meus mentorados e pelos meus clientes. Eu digo o seguinte, olha, veja, eu conheço gente que ganha 100 mil reais por mês e abandonaria tudo para ter um dia de paz. E eu conheço gente que vive com salário mínimo e vive ultra feliz. Veja, não é essa a questão que está em jogo. A questão que está em jogo é um pouco mais profunda do que isso. Veja, eu tenho uma vida que eu quero ter, né? Eu construí isso ao longo de 44 anos de profissão, né? Me aposentei, hoje eu tenho uma vida tranquila, trabalhei muito, parei de trabalhar, hoje eu trabalho na hora que eu quero, do jeito que eu quero, etc, etc, etc. Mas veja, eu sou um milionário? Claro que não. Mas eu tenho o carro que eu quero, eu tenho a casa que eu quero, eu faço a viagem que eu quero, aquelas coisas todas, porque isso foi um processo construído. O que a sociedade urbana industrial está colocando cada vez mais com uma força destruidora é dizer o seguinte, olha, você precisa de comprar sua BMW no seu primeiro ano de trabalho. E aí eu fico pensando assim, peraí, com calma, né? Com calma, você tem uma trajetória de vida a construir a partir da formação da sua senioridade, que é a associação da sua idade, da sua experiência e do seu conhecimento. Então, essas três coisas fazem com que eu lide com o dinheiro na perspectiva do limite. Ou seja, aliás, o Lulu Santos, não, me parece que é o Lenine, ele tem uma música muito interessante, que ele diz o seguinte, coloca 1 milhão na frente da pessoa e procura saber quem é dono de quem. Não, quer dizer, você coloca travou, 1 milhão travou. É pouco. Vamos lá. Destravou? Vamos ver aqui. Destravou. Ok. Tá instável. Tá instável, Ela vai voltar. Engraçado que esse do lado voltou. Aqui, ele tá okay. bom, né? Pode continuar? Enfim, olha só, a brincadeira que parece que é o Lenine que tem uma música que diz exatamente isso, né? Coloque 1 milhão na frente da pessoa e pergunte quem é dono de quem, né? Quem é dono de quem? Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que o nosso propósito é soberano na nossa vida. Então, descobrir o nosso propósito é a razão pela qual eu serei aquela pessoa fundamentalmente indispensável à sociedade e, por isso, a sociedade me retribuirá aquela importância
que eu tenho para ela. Entende? Então, essa relação que a gente chama de uma relação de sabedoria. Né? Não é, veja, se você vai na Bíblia procurar isso, tem a grande questão, né? Quem é que é seu Deus? É o seu propósito ou é o dinheiro? Salomão, quando Quem você Deus serve, vira né? para Quem é o ele e seu diz, Senhor? quem é o seu Senhor, né? Quando Salomão teve a oportunidade de escolher fazer os 3 pedidos lá para o gênio da lâmpada, né? Ele pede sabedoria, ele não pede dinheiro. Então, veja, Deus chega para ele e diz o seguinte, olha, escolhe, o que você escolheu, eu te dou. É a versão bíblica do gênio da lâmpada do Aladim. Né? Aparece aparece o gênio e você escolhe. Quais são os 3 pedidos que você faz? Eu tenho conversado muito com os meus clientes. Salomão, quando a gente fala da Bíblia, né? Ele escolheu a sabedoria, né? Ele pediu sabedoria para Deus. E ele podia ter pedido qualquer coisa. E por que ele pede a sabedoria? Exatamente. Travou de novo. Homero, tá travando muito. Tá ficando muito picado. Uhum. A gente já são... Qual é a sua sugestão? 11h32, a gente já está aqui 35 minutos aqui da nossa live. Será que teria chance da gente fazer uma segunda live em algum outro momento? Um outro dia? Olha, conseguiria na sua agenda? Na hora que você quiser. E a gente pode, inclusive, fazer outra coisa. A gente pode gravar no Zoom e publicar, porque essa live sua depois vai para o YouTube, beleza. Não vai? Vamos fazer o seguinte, eu gravei tudo, eu vou colocar no YouTube, isso aqui, completo, sem cortes, tá bom? E aí a gente marca uma outra no Instagram aqui, aí quem vai estar no meu site, no site do meu YouTube, no YouTube do Homero Reis, tá bom? Tá. Vamos fazer o seguinte, depois que você fechar, vamos gastar 5 minutos no Zoom aqui para a gente coordenar essa Fechado. Ok? Gente, muito obrigado. Desculpa, gente, que está travando, mas a gravação não está travada, tá bom? A gravação não está travada. Amanhã vai estar lá no meu YouTube essa gravação com o Homero, tá bom? Deus abençoe vocês. Tenham uma excelente noite, em nome de Jesus.